Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Esse aqui é a nossa introdução do livro de Tiago. A gente vai fazer um panorama, vai só sobrevoar e olhar, né, as partes do livro sem entrar profundamente em tudo, mas a gente só vai dar uma introdução aqui para você poder ler esse livro com mais gosto, né, com mais sabendo melhor o que está acontecendo, né, e não cair em algumas coisas que possam dar de confusão, beleza? A carta de Tiago é uma das cartas que eu mais amo, é uma das cartas que mais me ajuda com a minha vida prática em relação a Deus, né? Tem muito menos teoria e muito mais prática. Então, aquela coisa de conectar o amor a Deus e o amor ao próximo, que está muitas vezes num falar e muito ouvir, muito ler, conectar isso a ações, né? E isso aqui é basicamente o foco de Tiago quando ele está escrevendo para quem está escrevendo. Beleza? O que pode dar uma certa confusão, porque a palavra que ele vai usar é obra, né? Então, ação, né? Então, talvez isso possa confundir algumas pessoas que estavam lendo o Novo Testamento, entendendo bastante sobre fé somente em Jesus para ser justificado. Chega um momento, tem uma crise com Tiago, mas Tiago é como se fosse, vamos falar aqui teologicamente, dois lados da mesma moeda. Se Paulo está falando aqui sobre um aspecto da fé, Tiago está falando aqui de outro aspecto da fé. E enfim, você também acha as coisas que Tiago fala nos livros que Paulo escreve, que é uma vida prática também, não tem uma salvação desconectada de mudança de caráter, de vida, de visão e ação. Não fica num só não. Ah, eu amo a Deus, eu amo o próximo. Ai, fulano tá esquisito. Nossa, aquele não precisava se vestir assim, né? Então, tipo, às vezes tem uns negócios meio desconectados da nossa vida que a gente diz certo com Deus, com ações. Tiago ataca isso, né? Ele vai muito para estas coisas. Ah, beleza, esse aqui é o tema central. Tiago fala muito de ação. Conectar fala e o ouvir sobre Deus para ação. Integrar uma vida fragmentada. Integrar, deixar ela íntegra, né? Então, mudança de caráter, levar a pessoa a uma integridade com Deus. E aí, ele abusa de versos e ideias e coisas que vão lembrar você do Antigo Testamento, até porque ele está escrevendo para pessoas, já vou te mostrar, que vão conhecer muito o Antigo Testamento. Então ele usa muito disso para conectar tudo isso com uma vida prática que tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Que Tiago que está escrevendo esta carta aqui? Vamos passar um pente fino bem rápido aqui do Novo Testamento mais ali, dos Evangelhos, mais Atos, a gente pode levantar alguns Tiagos. Vamos ficar com dois aqui que são mais proeminentes. Tem o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Isso, um dos filhos do trovão, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Jesus andava muito com eles. Então esse Tiago aqui é possível de ser? Mas seria quem concorreria com outro Tiago que é muito mais possível de ser o autor da carta, que é o irmão de Jesus. Por que não o Tiago dos três lá, Pedro, Tiago e João no barquinho, da Silva? Porque este Tiago, perdão, o Tiago Maior, como às vezes falam, é martirizado logo no início da igreja, né? Atos capítulo 12, verso 2, você tem ele ali perdendo a vida, certo? Então, esse negócio de promessa que tua vida vai ficar bem, tem que ver o que é bem, né? Certo? Então, esse Tiago foi martirizado, né? Morreu, ele foi morto, né? Foi matado, killed. Ele foi morto logo no início da igreja, né? Então não deu, acho que não teria dado tempo dele escrever esta carta. Em contrapartida, o irmão de Jesus, né? Parece que é o Tiago que comanda a igreja de Jerusalém, né? Enquanto Pedro está um pouquinho mais ali nos arredores
e você tem uma ajuda apostólica, né, como palavra de Jesus para a igreja, mas esse Tiago, irmão de Jesus, ele meio que é dos presbíteros aquele que ajuda a ter um norte da palavra final, certo? Você vê isso em Atos capítulo 15, você vê na carta aos Gálatas, quando Paulo diz que ele foi para Jerusalém, aí ele não viu Pedro, mas ele viu alguns outros, e ali viu, dos apóstolos, ele viu Tiago, o irmão de Jesus, né? Gálatas capítulo 1, isso, ou 2. Então é bem possível que seja Tiago, o irmão de Jesus, tá bom? Esse Tiago escrevendo para as 12 tribos dispersas entre as nações. Algumas pessoas vão falar que são todos os cristãos, né? Um jeito de falar cristãos. No meu entendimento, Tiago está escrevendo para judeus que se converteram ao cristianismo, judeus que entenderam que Jesus é o Cristo, o Rei, o Salvador, e foram espalhados, porque esses mesmos judeus que entenderam isso, eles são a primeira igreja é em Jerusalém, certo? Primeira igreja cristã no mundo, Jerusalém, depois Antioquia e algumas outras. Então, esses judeus, eles são espalhados em algum momento porque irrompe uma perseguição dos próprios judeus contra eles. Você vê em Atos também, e você vê que em algum outro momento Jerusalém é destruída e eles são dispersos também. O tipo de redação dele, o jeito que ele está escrevendo, tanto de Velho Testamento que ele usa, tanto em versículo como em ideias, leva a gente a crer que ele está escrevendo para judeus convertidos, né? Judeus que creram em Jesus. Tiago, ele tem um jeito muito, muito parecido de escrever ou de pregar aqui, né? Ao de Jesus no Sermão do Monte, né? Você vê Mateus 5, 6 e 7, ele parece muito, ou vamos fazer o caminho certo, né? O livro de Tiago, a carta de Tiago, parece muito com o Sermão do Monte, né? Lembra muito o irmão dele, o Rei dos Reis, Jesus, né? Então, no Sermão do Monte, às vezes parece que tem um assunto meio descolado do outro, mas se você prestar atenção, você fala, não, tem uma linha aqui. E Jesus, ele está mostrando a ética do reino. Em Tiago, você vai ver assim, primeiro ele está falando, vamos dizer, de sofrer e passar por sofrimento, né? De forma alegre, percebendo que Deus está treinando você para ser mais maduro e mais íntegro, mais homem, mais mulher. Depois ele passa a falar sobre línguas, né? Sabedoria, depois né? O jeito que a gente usa a nossa língua. Depois ele está falando de parcialidade. Depois ele está falando de outra coisa, né? Depois ele está falando do nosso coração, as guerras do nosso coração, a dinâmica da tentação e nossos entendimentos uns com os outros. Depois ele fala de imparcialidade de novo, de riqueza, como a riqueza é passageira, então, né? E depois de sofrimento, vida em comunidade, e termina o livro falando de, aquele que trazer o desviado de volta. Que alegria. Então, às vezes parece que são assuntos meio soltos, né? Mas é bem parecido então com o Sermão do Monte. Não é solto, tem uma linha que liga tudo, que está integrando toda a vida da pessoa, né? Menos ou integrar ou falar e ouvir dela sobre Deus com prática, com ação. Basicamente é isso. Esse aqui é o nosso panorama. Eu gostaria que vocês prestassem atenção como, então, tem um estilo muito parecido com o de Jesus, e como o Tiago usa muito esse estilo proverbial, muitas ideias do Antigo Testamento, mas conectando tudo com uma vida prática. Aí você pode ter algumas dúvidas, mas Tiago fala que as obras é que vão salvar a pessoa? Negativo. A gente vai resolver isso na devocional do dia, mas como eu acabei de falar, Tiago só está falando que as nossas obras ou ações, elas vão autenticar, vão ser um selo de que aquilo que a gente entendeu, que a gente creu, falou, tem no coração, elas realmente são verdade porque a gente já está fazendo, porque senão é só blá blá blá. Eu gosto muito de alguns capítulos aqui, né? Por exemplo, o começo, eu gosto do capítulo 4, quando fala das batalhas do nosso coração. Eu gosto como o Tiago é tão lindo e singelo ao falar, seja o teu sim, sim, e o seu não, não. Lembrando
não tem como você não lembrar de Jesus, na simplicidade, a radicalidade da transformação do nosso ser em ação, né? É isso aí, gente. Um vídeo muito longo para uma introdução, mas essa é a carta da ação, integrar o ser humano em um só na vida de Deus. Beleza?